Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o projeto do Chelsea, né? Porque eu pensando aqui que o Chelsea campeão do mundo, quando faz aquela vitória contra o Paris Saint-Germain, o pessoal estaria comemorando lá nos comentários, né? O Chelsea campeão, uma grande partida, talvez a melhor partida do Chelsea nessa era Todd Bowley, né? E para mim a melhor sob o comando do Enzo Maresca. E assim, o pessoal que tava ali, muita gente me xingando e me cobrando retratação sobre o projeto do Chelsea. Tudo é maravilhoso, tudo é impecável, tudo é um paraíso. Tem até canal no YouTube me xingando, falando que é QI de protozoário, todo esse tipo de coisa, que o Chelsea agora foi campeão do mundo, que assim, tinha que confiar no trabalho do Bolo desde o início. As mesmas pessoas que estavam passando pano pro Pochettino, que falavam que a realidade do time era meio de tabela, basicamente um ano e meio atrás, né, quando o trabalho horroroso do Pochettino, né, que não existe, desculpa, o trabalho do Pochettino foi horroroso, né, tava lá em 10º lugar, tipo, ele demorou 35 rodadas para estar assim, dentro dos 8 primeiros colocados. Aí eles estavam passando pano para isso. E no final, o próprio Pochettino foi demitido. Então, assim, a questão é, a verdade é que tem muito engenheiro de obra pronta. Agora o Chelsea, sim, é um campeão do mundo, mas a gente tem que lembrar, até a fase de grupos, você acharia que o Chelsea era um time para ganhar essa Copa do Mundo de clubes? Eu entendo que existe muito desrespeito com o Chelsea na imprensa, né? Um clube que é bicampeão da Champions, né? Que já tem uma história bem grande no futebol europeu e é um dos principais clubes do mundo nos últimos 20 anos, né? Mereceria mais respeito, mas as pessoas, assim, elas não estavam erradas em falar que o futebol que o Chelsea estava jogando era problemático. E acredito que o maior mérito da equipe, tanto da diretoria de futebol como do Enzo Maresca, foi ter corrigido problemas. O Chelsea estava extremamente problemático na fase de grupos. A derrota para o Flamengo não foi um acidente, foi fruto de um time que estava em convicções equivocadas, como o Malo Augusto jogando excessivamente pelo meio do campo. As melhores atuações do Malo Augusto, tanto contra o Fluminense como agora contra o PSG, é jogando pelo lado do campo, onde ele tem uma liberdade muito maior para subir o ataque, onde ele consegue trabalhar melhor o aspecto defensivo, e o meio-campo do Chelsea foi formado por os jogadores que estão mais habituados ali, e o Reece James também, né? O Reece James, inclusive, já foi até jogador pelo meio na base do Chelsea, pelo menos essa experiência ele já teve, né? Mas por mais que a gente pudesse criticar, mostrou-se acertado ali, mas era alvo de críticas justas porque o Reece James já tinha jogado muito mal no meio-campo do Chelsea anteriormente. Então, a mudança da formatação do time no mata-mata é nítida. Os pontos não ficam tão isolados quanto antes. Começa a cair mais para dentro da área, dá muito mais apoio ao centroavante, ao meio atacante. A gente vê os laterais conseguindo jogar com mais liberdade para subir pelo lado, entrando menos pelo meio campo. Então, assim, houve melhoras e ajustes necessários que o Maresca introduziu. O Maresca mudou e eu acho que as pessoas deviam focar nisso também. E eu falei sobre isso, tanto no jogo contra o Fluminense, no Palmeiras, que o Chelsea tinha feito ajustes muito bons para conseguir extrair um futebol melhor, controlando melhor os jogos. Então, assim, a melhora do Chelsea da fase de grupos para mata-mata é nítida. E aí a gente tem que falar, o Maresca foi muito bem. Eu falo, dá a César o que é de César. Quer dizer que ele acertou o tempo todo no Chelsea até agora? Não. Assim, eu critico o Guardiola, gente. Eu tenho que criticar todo mundo. Eu critico o Real Madrid. O Real Madrid, que vinha de um título de Champions, de uma La Liga. O Florentino Pérez desrespeitou basicamente o Ancelotti ao contratar só o Mbappé e, tipo, recusar transferências para aumentar a profundidade da zaga, que era um grande problema. E aí o que aconteceu? Teve que ficar improvisando Tchouaméni, Camavinga, e no final o que restou Florentino Pérez e demitiu o Ancelotti e continuar na mesma toada. No final também contratou lá o Trent, né? Contratou jogadores para as laterais. Agora veio os reforços, o Rushsen também. Aí minha pergunta é, por que não fez isso antes? Poderia ter ajudado muita equipe. Então, assim, todo mundo merece crítica quando tá errando. O Guardiola, o Real Madrid, qualquer equipe tem que ser criticada, porque críticas não é torcer contra. É pensar na melhora do time, fazer coisas diferentes para um resultado melhor. Eu acho muito engraçado isso, porque critica, torce contra, é imbecilidade danada. E assim, a diretoria do Chelsea cometeu um erro sim, cometeu um erro drástico ao contratar o Pochettino. A visão de ter um técnico jovem, inovador, que trouxesse uma identidade para o clube, os caras vão atrás do cidadão que perdeu um campeonato francês com o PSG e que limitou o Messi a 4 gols numa Ligue 1. Esse era o cara que eles contrataram sobre o Nagelsmann e o Luiz Henrique. A gente tem que lembrar disso. Assim, vai falar que isso estava certo? Perdeu um ano com o Pochettino. O Chelsea foi para a Conference League com o Pochettino. Já era time para conseguir o top 4. Tanto é que a base do Chelsea, né, tipo, do Pochettino para o Maresca, não muda quase nada. É quase os mesmos jogadores. Você teve um pouquinho mais de profundidade, obviamente, né, mas assim,
Muitas das contratações feitas na primeira temporada ali com o Maresca, né, eram contratações que, inclusive, mal eram, assim, utilizadas, né? É o caso, o Omari Kellyman, por exemplo, até é uma dúvida, né? Quando é que esse cara vai jogar ali pelo Chelsea, né? O João Félix, misericórdia, né? E a verdade é que talvez a melhor contratação da janela de verão com o Maresca é um cara que vem de graça, que é o Tozinho Darabioio. Ele é o cara que realmente chega e dá uma melhora, assim, bem impactante na equipe. O Sancho também, vou dar um crédito, mas era um empréstimo. Inclusive, a gente tem que parar para pensar, os jogadores que talvez tiveram mais impacto da janela de transferências passadas foi um jogador emprestado do Manchester United e um cara que veio de graça do Fulham. Então, assim, e muitas contratações, muito dinheiro investido em jogadores que no final não trouxeram tanto impacto para a equipe. E aí tá ali tentando vender o Zazi, tá que vender ali o João Félix, tem que vender um monte de gente, né? Então, assim, o Pedro Neto também dá o crédito, né? Mas assim, teve o fim de temporada dele é maravilhoso, mas teve um momento ali que estava difícil para ele, né? Ok que assim, o Pedro Neto produziria muito mais se tivesse um centroavante referência que fosse bom no jogo aéreo, porque ele cruza muito bem. Mas aí quem que o Chelsea mantém como centroavante por mais uma temporada? Nicolas Jackson. E a verdade é que assim, esse Mundial é um símbolo de que o Nicolas Jackson é um ponto fraco do Chelsea. Ele foi expulso no jogo contra o Flamengo, ele só deu uma assistência no primeiro jogo, lá contra o Los Angeles FC, para o Pedro Neto, e aquela assistência, ele deu um belo passe, ok, mas a maior parte do gol tá ali no ótimo drible, na ótima finalização do Pedro Neto, e a questão é, o cara, literalmente, quando entrou em campo, jogou mal, jogou muito mal. E aí a gente vê, o João Pedro chega e faz o que ele não faz, marcou 3 gols em 3 jogos, e um deles ele entrou no meio do jogo. Assim, qual é a mensagem que isso passa? O João Pedro, em 2025 pelo Chelsea, tem mais gols que o Nicolas Jackson. Na verdade, tá empatado, né? Porque o Jackson marcou lá, tipo assim, deixa eu lembrar aqui, né? Ele marca um gol na Conference e 2 na Premier League. Então tá empatado. Mas ainda assim, é uma situação que você fica pensando, isso não é meio embaraçoso, né? Tipo, se você descontar a Conference, o João Pedro tem mais gols do que o Nicolas Jackson, que tá ali no time, recebendo toda a confiança, quase sempre sendo o titular absoluto. Então, eu acho que as pessoas têm que parar para perceber isso. O Chelsea conscientemente apostou no Nicolas Jackson por 2 temporadas. A primeira temporada até vai. Não tinha um centroavante lá que resolvesse problemas disponível no mercado de imediato, né? E o que eles fizeram ali? Ficaram esperando. Teve a chance de contratar um bom centroavante, teve o Gyökeres, teve o Osimhen, não contrataram, ficaram apostando no cara e por pouco o Chelsea não foi para a Champions, que a gente tem que lembrar. O Chelsea foi classificar para a Champions League via a Premier League na última rodada e assim, dependeu obviamente de ganhar do Nottingham Forest, porque se o Nottingham Forest ganhasse, o Chelsea teria ido para a Europa League, né? Porque o Newcastle ainda acabou perdendo, né, na última rodada. Então, foi o Newcastle ou foi o Aston Villa? Foi o Aston Villa. O Aston Villa perdeu para o Manchester United. Então, assim, a gente tem que falar que existem erros, existem problemas. É uma diretoria que já investiu mais de 1 bilhão. E assim, o time ainda tem ali problemas para sanar. Então, para mim, assim, é curioso ver que as pessoas têm que falar sempre, é um projeto maravilhoso, tem defeitos. Todo projeto tem defeitos e o Chelsea, a meu ver, cometeu muitos erros. Eu acho que o Chelsea precisa ser preciso no mercado de transferências. O João Pedro é um grande acerto, muito melhor do que qualquer um imaginava até agora. Assim, mas eu acho que o Chelsea não pode ficar só se prendendo ao João Pedro e tudo isso, porque existem muitos erros. Por exemplo, o Noni Madueke que é contratado já é vendido. O cara mal produziu gols e assistências, ainda sai com lucro, ok. Você pode dizer que é um sucesso nesse aspecto, se você olhar do ponto de vista financeiro, de fair play. Mas assim, você contrata um cara só para ele ser vendido daqui a 2 anos, é só para revender atletas. O Agumon contratado lá em janeiro já é vendido para o Estrasburgo, tem cláusula de recompra, etc. Mas assim, já, entende? É isso que as pessoas, ao meu ver, elas têm que parar para aprender. Nem tudo são rosas, nem tudo são perfeitos, nem tudo é perfeito. Todo mundo comete erros, do Guardiola, o Maresca, e tem que ser apontado, porque se o cara insiste nisso, pode prejudicar a equipe. O Guardiola foi um dos caras que eu mais critiquei nessa temporada, porque quando ele perde o Rodri, ele fica tentando jogar igual sem ter o Rodri. E aí a gente viu o City ter uma das piores sequências da sua história, né? Tipo, essa história talvez exagero, né? Mas com o Guardiola talvez é o pior momento deles. É um time que chegou a ficar fora do top 4 por boa parte da temporada e teve que investir pesado, trouxe um Omar Marmouche, trouxe uns jogadores ali de uma qualidade grande para dar uma melhorada na temporada e ainda foram para a Champions na última rodada também. Não merecia críticas?
Até porque é um cara que tá lá investindo pesado o tempo todo, né, para melhorar o elenco, né? É o cara que, assim, tem um estofo gigantesco. Não é porque o cara é o Guardiola que ele não tá também imune às críticas. Ele já cometeu muitos erros dele. Vamos lembrar a eliminação contra o Lyon na Champions em 2020, que ela é uma formatação de time completamente errada, extremamente vulnerável aos contra-ataques, levou um 3-1. A derrota por Milan é a mesma coisa, pressão alta e linhas extremamente elevadas, ficaram vulneráveis ao contra-ataque, tomaram 4 gols. Então, assim, as pessoas têm que parar de achar que assim, só elogio, não pode criticar. Eu elogio quando tem que elogiar e critico quando tem que criticar. Quando o Guardiola conseguiu o triplete, era só elogios mesmo, né? O time estava jogando demais, estava emplacando vitória atrás de vitória, aí não tem como criticar. Vai lá, humilha o Real Madrid, faz um 4-0, mas quando é a vez do Guardiola apanhar e tudo isso, acho que não merece críticas, porque com o time que o City tinha, o trabalho foi aquém, não era para estar sofrendo tanto para estar no top 4. Então, assim, as pessoas, elas, às vezes, ficam ali sendo engenheiros de obra pronta, né? Vão elogiar nesse devido momento agora, que o time tá no auge, aí sim, né? Assim, tava certo o tempo todo, né? Aí vai falar desse jeito, né? É muito fácil fazer análise desse jeito, mas fazer análise contínua, tentando apontar o que tá funcionando, o que tá dando errado, isso é mais complicado. Então, para mim, assim, o projeto do Chelsea tem sim potencial, existem grandes contratações sendo feitas, eu acho que a contratação do Enzo Fernandes e do Caicedo foram fantásticas, para mim o Chelsea hoje tem um dos melhores meio-campos do mundo, e assim, o Chelsea até com o Andrei, eles chegaram errado dando aquele empréstimo pro Nottingham Forest, um time que estava com um elenco muito inchado, um técnico muito fraco como o Scott Parker, era para ter mandado pro Estrasburgo direto, não o fizeram, depois o fizeram e corrigiram o curso, ele mal jogou no Nottingham Forest, perdeu 6 meses, e depois, um ano e meio no Estrasburgo, virou o que virou. E assim, tem erros que a gente tem que ficar apontando. O Leslie Ogochukwu também é uma contratação que eu achava bacana. É um jogador de qualidade, fez boa pré-temporada, agora está sendo escorraçado do elenco, vai ser vendido permanentemente para trazer o Essugo, que para mim não é melhor do que o Leslie Ogochukwu. Tem que sempre falar, eu vou sempre falar o que eu penso aqui. Entende? Eu acho que vai ser um erro se o Chelsea contratar o Garnacho. Eu acho que assim, a gente tem que, obviamente, bater palmas para os resultados quando vem, positivos. Mas assim, a temporada do Chelsea, conseguir um top 4 e ganhar a Conference, convenhamos assim, com a queda do Tottenham, com a queda do United, né? O Chelsea tinha um caminho muito bom para estar no top 5 que dava vaga para a Champions League. Ele evoluiu 6 pontos da campanha do Maurício Pochettino, fez uma defesa extremamente melhor, isso dou todos os créditos. O ataque deu uma queda de produtividade, mas também o Pochettino sempre deixava o time na maluquice, né? Que parecia até um jogo de basquete indo, voltando aquela transição maluca toda, né? Mas, assim, conseguiu uma evolução, mas a verdade era possível com o elenco que ele tinha. O elenco era qualificado, dava para fazer isso. Agora, o Chelsea tem mais uma temporada pela frente, parece que os caminhos tendem a ser muito mais positivos, né? O time parece agora ter, com a chegada do Estevão, com a chegada do Andrei, né? Que estavam ali fazendo seus trabalhos em outros clubes antes de irem para o Chelsea de maneira definitiva. Agora ali vai ter o Gittens também, que para mim é mais jogador que o Noni Madueke, que embora para mim não seja a contratação ideal, entende? Eu acho um Xavi Simons mais jovem, mais talentoso, mais qualificado, mais versátil, entende? Mas, assim, parece que o Chelsea vai ter uma grande temporada e a chegada do João Pedro é um fôlego novo para o ataque. Finalmente o ataque vai ter talvez um jogador que consiga marcar mais de um gol para cada duas chances, grandes chances desperdiçadas, como é o caso do Jackson. Perdia 2/3 das chances dele. Então, assim, o Chelsea tem potencial, tem tudo isso, mas precisa parar as arestas e a diretoria fez isso, contratar um 9, que eu falei que era uma necessidade o tempo todo, né? E aí os caras que vêm ali ficar falando pra mim que eu tava errado, eu falei o tempo todo que 9 era uma necessidade e contrataram 2 nessa janela. E um deles parece que é uma contratação assim como o Delap, que tem características legais, etc. Parece um jogador de qualidade para vir para ser banco, né? E era uma contratação que era dita ali pelos jornalistas, o Ben Jacobs, é dos sonhos, né? Então assim, contrataram 2 porque viram que o Jackson não dava certo. E eu tava martelando o tempo todo, o Jackson não é o 9 desse time. E aí a gente vê ali, né? Tipo, o Chelsea precisava ali de uma melhora no meio-campo, não estava usando o Andrei na fase de grupo, falei, tinha que usar mais, porque o jogador é qualificado para isso, é melhor ele no meio-campo porque é um gosto. Fizeram isso, tá melhorando. Falei sobre isso, entende? Eu vou errar, eu vou acertar, eu não sou dono da verdade, entende? E eu vou aqui dar meus palpites. Eu vou acertar, eu vou errar, faz parte, entende? Mas eu não vou aqui ser babaca com o pessoal, tipo de ficar lá, falando você tem um kit protozoário e tudo isso. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, não.
Eu acho isso aí patético, sinceramente. Eu estou aqui para analisar com o que eu vejo diariamente do Chelsea. E é um Chelsea que teve ótimos momentos na temporada, teve um momento sim ruim. É inegável que o Chelsea teve um mês de janeiro, fevereiro, março bem fracos, conseguiu uma recuperação legal ali de abril e maio, mas também em um time que estava vencendo por margens apertadas, com jogos não tão convincentes. E assim, agora é o momento de ouro. O time conseguiu um título incrível, completou uma sala de troféus fantástica. Isso é fantástico, a gente tem que aproveitar isso. Mas é aquele negócio. Nunca pense que um clube ou qualquer tipo de técnico, figura, está acima de críticas. Todo mundo merece crítica. Do Mbappé ao Jackson, todo mundo merece crítica. Crítica não é torcer contra, é avaliar um aspecto que está funcionando mal e torcer para o cara melhorar, ajustar, porque todo mundo pode melhorar e evoluir. Quando eu estou criticando jogadores de tênis aqui, não é porque eu desejo mal deles ou que eu estou torcendo contra. Eu quero que eles evoluem e melhorem. Então, eu pessoalmente, assim, estou aqui fazendo o papel de analisar o que eu vejo de certo e o que eu vejo de errado. E assim, falar que eu torço contra, né? Falar que eu sou quente para outro usuário por causa disso, eu acho muito patético e é muito ingênuo de obra pronta ficar fazendo isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.